Se você me perguntasse se alguma vez pensei que estaria sentada em uma clínica esperando o médico para ver se estava grávida ou não, eu teria rido da sua cara. Nenhuma garota de 14 anos gostaria de estar nessa situação, e ainda assim foi o que aconteceu comigo. Era um dia quente de primavera, e eu tinha que olhar para baixo porque o sol estava batendo diretamente nos meus olhos. E tá, eu admito, eu estava bem nervosa. Eu olhei para cima, apertando os olhos, e o médico estava lá olhando para mim. Ele parecia nervoso também. Ai, será que eu realmente estava grávida? Então comecei a suar nas costas e senti meu corpo pegando fogo. Ele me pediu para segui-lo até a sala e pediu para eu me sentar. Nossa, aí ele falou assim: Avril, sinto muito, mas as notícias não são boas. Nossa, quando ele falou isso, eu comecei a chorar na hora. Então travei. Parece que você está sofrendo de um raro distúrbio hormonal. Embora você tenha apenas 14 anos, de acordo com os resultados dos exames, você na verdade biologicamente tem 63 anos. Isso significa que você... Aí nessa hora eu não escutei mais nada do que ele disse. O que ele queria dizer? A sala começou a girar e eu senti que eu ia desmaiar. 63 anos? Espera, isso significava que eu não estava grávida? Aí eu comecei a chorar e o médico sentou ao meu lado dizendo que tudo ia ficar bem, que haviam pesquisas sobre isso, que era um distúrbio e tal, mas eu não acreditava que eu tinha pensado que eu tinha ficado grávida, quando na verdade a notícia era praticamente o oposto. Aí ele explicou que basicamente eu tinha entrado na menopausa precocemente e por isso que eu não estava mais menstruando e que estava passando por esses calorões. Naquela hora mesmo, quando ele me contou aquilo, eu estava tendo o pior calorão que eu já tinha sentido. Eu senti como se alguém tivesse me jogado no fogo, de tanto que eu estava suando e com tanto calor que eu sentia. Aí ele disse que eu deveria ter trazido o meu pai ou minha mãe, algum responsável, porque legalmente eu não conseguiria comprar o remédio que ele queria me prescrever. Bom, e tudo o que ele disse era muito confuso. Só o que eu queria era fugir. Por que eu não podia ser uma garota normal como as outras da minha idade? É uma loucura quando eu penso nisso, porque quando eu fiquei menstruada a primeira vez, eu achei que eu estava morrendo. Eu lembro de dizer para minha amiga Jessie que eu adoraria nunca mais ficar menstruada de novo, de tão doloroso que foi. Só que ao sair do médico, tudo que eu mais queria era menstruar. Eu queria nunca ter desejado aquelas coisas. Pior do que escutar que eu nunca poderia ter filhos, era ter que contar aquilo para minha mãe. E, se eu não contasse, eu não ia poder comprar a reposição hormonal, se é que aquilo ia me ajudar. Eu era uma aberração. Como é que a minha vida chegou a isso? Há alguns meses eu era só uma adolescente normal, reclamando da escola, me apaixonando por garotos e saindo com as minhas amigas. Agora eu era uma velha presa no corpo de uma menina. Aquilo tudo era muito estranho e eu estava muito assustada. Bem, enquanto eu estava indo para casa escutando música, eu dizia para mim mesma que não tinha nada pior do que aquilo. E pensar que eu tinha sido uma tola em pensar que eu estava grávida. Quer dizer, se toca, Avril. Eu havia adiado muito ir ao médico porque eu estava paranoica com aquilo. Fazia uns 6 meses que eu estava com aqueles sintomas esquisitos. No começo, a minha menstruação parou. E então comecei a suar muito e mal conseguia dormir do calor que eu sentia o tempo todo, mesmo no inverno. Aí eu pensei que podia estar imaginando coisas. Mas quanto mais eu pensava naquilo, mais o meu corpo parecia diferente. Aí eu acabei mencionando para Jessie, e a Jessie me disse assim: Avril, você pode estar grávida. Minha prima me contou que teve uma garota que nadou com os garotos e ficou grávida, de verdade. Aí eu ri, quer dizer, fala sério, né? Ninguém engravida assim, não é? Bem, só que depois eu comecei a acreditar naquilo. Eu pesquisei meus sintomas e tudo apontava para gravidez. Eu não queria sair e comprar um teste, porque eu tinha certeza que a mulher da farmácia ia me julgar. Por isso eu fui ao médico. Bem, eu não sei que notícia teria sido melhor, estar grávida ou isso. Quando eu cheguei em casa, o carro da minha mãe estava na garagem. Eu tive que fingir que eu estava na escola, mesmo eu tendo matado aula para ir na consulta. Aí eu entrei e eu estava morrendo de medo. E se ela desconfiasse que tinha alguma coisa errada? Felizmente ela estava numa ligação, então ela nem me viu e eu fui direto pro quarto. Assim que eu entrei, deitei na cama e comecei a chorar muito. Comecei a chorar porque eu me sentia horrível, porque eu estava com medo de contar para minha mãe e depois para os meus amigos. O que eles pensariam de mim? De repente, algo que eu nem tinha pensado passou pela minha cabeça. Eu estava morrendo? O médico disse que eu era biologicamente semelhante a uma pessoa de 63 anos. Então o quê? Eu ia morrer daqui uns 10, 15 anos? Eu queria socar alguma coisa, isso não era justo. Eu tinha só 14 anos, eu tinha toda a minha vida pela frente.
Ou pelo menos era o que eu pensava. Naquela noite, eu nem quis comer. Eu senti um vazio por dentro. Eu acho que realmente estava vazio, certo? Não havia um bebê lá dentro, nem óvulos que virariam bebês um dia. Nada fazia sentido. Eu fechei os olhos e me enfiei debaixo das cobertas. Eu sabia que eu não iria dormir, mas talvez, se eu dormisse, eu acordasse e percebesse que aquilo era só um pesadelo horrível. E, na verdade, eu era uma garota normal. 5 minutos depois, a minha mãe falou alguma coisa. Eu tentei não escutar, mas ela estava me chamando. Eu realmente não queria saber o que ela queria, mas se eu não fosse lá, ela ia continuar gritando e gritando. Sabe, a minha mãe é muito estressada. Ela é mãe solteira e trabalha o tempo todo. Então, ela não tem realmente uma vida muito fácil. Eu desci as escadas e olhei rapidinho no espelho para ver se meus olhos não estavam muito inchados de tanto chorar. Ela estava lá, esperando no pé da escada e estava com uma cara bem esquisita. Será que ela estava bebendo? Eu sei que ela andava bebendo por causa do estresse, mas não era isso, era outra coisa. Aí ela começou a gritar assim. Por que foi que você matou a aula, hein, senhorita? Um passarinho me contou que viu você em uma clínica médica. O que você tem a dizer sobre isso? O que é que você não está me contando, hein? Conte agora. Aí eu fiquei lá parada, olhando para ela, e de repente eu me senti tão pequena e sem esperança. Eu falei bem baixinho que eu não queria falar sobre aquilo, não. Eu esperava que ela me deixasse em paz, sabe? Mas ela me agarrou pelo braço, me arrastou pela casa. Me diga o que está de errado agora. Me diga ou está de castigo, mocinha. Mãe, Bem, é complicado. Então eu comecei a chorar. E em meio a soluços, eu contei pra ela que eu não poderia ter filhos. Que eu tinha ido ao médico porque eu estava me sentindo esquisita. Mas não contei a ela a parte de achar que estava grávida, sabe? Porque ela teria me matado. Depois expliquei que precisava que ela assinasse uma coisa para poder tomar medicamento de reposição hormonal para menopausa. Aí ela falou assim, menopausa? Você o quê? Você quer dizer que nunca serei avó? Você é uma desgraça. O que deu em você? E com isso ela também começou a chorar, sabe? Eu não podia acreditar nela. Eu tinha acabado de dizer que eu tinha um distúrbio estranho e tudo que ela pensava é que ela nunca seria avó. Eu corri para o meu quarto e bati a porta. Minha mãe estava agindo como a pessoa mais egoísta do mundo. Como é que ela podia ter o mesmo sangue que eu? Mais tarde, naquela noite, eu ouvi uma batida na porta. Era a minha mãe. Eu não queria vê-la, mas ela entrou mesmo assim. Ela estava chorando muito e começou a se desculpar, dizendo que a culpa era dela e que ela se sentia muito culpada. Eu não entendi o que ela quis dizer. Aí ela disse que durante a minha gravidez, ela continuou a beber, mesmo sabendo que era errado, e que talvez de alguma forma ela fosse responsável por isso. Aí eu falei pra ela parar, que não era culpa dela, sabe? Que o médico disse que isso era um distúrbio raro, que não era culpa de ninguém. Bom, aconteceu e infelizmente eu tive azar de ficar com esse distúrbio. E eu sabia que não fazia sentido nenhum eu guardar rancor da minha mãe, até porque eu poderia morrer logo mesmo. E foi quando eu percebi que não poderia mais viver assim. Eu precisava de mais informações. No dia seguinte, minha mãe e eu fomos ver um médico e ele explicou tudinho pra gente. Eu ia precisar tomar reposição hormonal pelo resto da vida. Quando ele disse isso, eu interrompi e disse: você quer dizer pelos próximos 10 anos? Porque aí eu já vou morrer, não é? Aí tanto o médico quanto a minha mãe ficaram me olhando horrorizados. Então o médico começou a rir e disse: morrer? Não, Avril, não, querida. Isso é um problema sério de hormônio, mas você não vai morrer, não. Sim, biologicamente você tem perto de 63 anos, mas você ainda viverá muito para ser uma velhinha bem senhorinha. E quem sabe quando você tiver uns 20 anos, alguma cura milagrosa apareça. Não perca as esperanças. Tá, fácil ele dizer isso, porque não era ele quem tinha ovários vazios e não poderia ter filhos no futuro. Eu senti como se tivesse sido forçada a crescer, sabe? Eu pulei de alguém sem preocupações para alguém que já tinha perdido até a maternidade. Eu era uma velha por dentro. Ninguém nunca iria querer namorar comigo. Eu seria motivo de zoação da galera. Bom, ainda bem que minha mãe estava lá comigo, porque ela entendia das coisas e eu não estava entendendo nada. Aí o médico pediu pra gente ficar lá fora enquanto saía a receita e pediu pra voltar dentro de um mês. Enquanto a gente esperava lá fora, a gente ficou em silêncio. O médico estava atendendo outra paciente e disse que não demoraria. Cerca de 10 minutos depois, a porta abriu e uma senhora saiu. Ela olhou pra mim e disse, sorrindo assim, sabe? Levanta a cabeça, menina. A vida não é tão ruim, ou é? Olha pra mim, eu tenho 89 anos e estou morrendo. Mas veja, eu estou sorrindo. Aí eu acenei com a cabeça, fechei os olhos, tentando organizar meus pensamentos. Mas quando eu abri de volta, ela já tinha ido embora. A minha mãe estava me chamando com a mão. Vamos, filha. Venha, vamos pegar o seu remédio e ir pra casa. Venha, vai ficar tudo bem, eu prometo. E eu acreditei.
Naquele momento eu acreditei nela. Eu sabia que ficaria bem, porque, honestamente, sempre tem alguém lidando com algo muito pior do que você. Além disso, eu ainda sou muito jovem para pensar em bebês. Quer dizer, tem certeza que daqui uns 15 anos eu posso adotar um bebê ou talvez encontrem a cura. Quem sabe, até lá os homens possam até ficar grávidos. Bem, enfim, quem sabe o que vai acontecer. A partir daquele dia eu decidi adotar a mesma atitude daquela senhora. A vida realmente não é tão ruim assim, não é? Bem, o que você achou da minha história? Por favor, diga nos comentários abaixo. E não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.